Olá, meus amigos. Bom dia. ADM Observal, mais uma vez iniciando esta manhã com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estamos novamente louvando a Deus por mais um dia de vida, orando a Deus, a Jesus, para que possamos ter forças para, no dia de hoje, aplicar as virtudes que Jesus nos ensinou. Estamos reencarnados, Senhor, num planeta de provas e expiações, mas agradecemos esta oportunidade da presente reencarnação, porque, através das vicissitudes e com os teus ensinamentos, Mestre Jesus, nós conseguiremos a crescer um pouquinho mais na presente reencarnação, moralmente falando. Eu peço, Senhor, para que eu possa passar com clareza os ensinamentos desta manhã e pedimos, Senhor, a tua bênção, para que quando terminarmos esse trabalhinho, possamos refletir sobre o que foi estudado e fazer todo o esforço no dia de hoje, em nossos relacionamentos, para conseguirmos ser mais humanos, mais fraternos, mais compreensíveis. E combater as nossas imperfeições e as nossas doenças da alma, que são o orgulho, a vaidade, a prepotência, os ciúmes, a inveja. Somos criaturas imperfeitas, Pai, mas confiamos em Ti e sabemos que o nosso Pai maior sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas necessidades de crescimento moral. E através das dores, mas amparados sempre por Deus, se não estivermos revoltados e sim obedientes aos desígnios de Deus, nós cresceremos um pouquinho mais. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, como todo dia nós falamos, a prece é essa grande ferramenta que temos na mão para conversar com Deus, se abrir com Ele e contar com Jesus, contar com o nosso anjo da guarda, contar com nossos amigos desencarnados, parentes queridos, contar sempre com eles, para que possamos tornarmos criaturas melhores, seguindo as instruções do Evangelho. Nós vamos sempre, antes de tomarmos decisões,
refletir e, no dia a dia, nós vamos colocar em prática o vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. E assim, nós vamos dar continuidade no nosso estudo de hoje, que nós estamos no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, escândalos. O subtítulo escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Então, estudando Jesus, nós temos que ver o sentido moral que Jesus fala, e não simplesmente estar querendo fazer ao pé da letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. É a vivência, é o significado que Jesus quis dizer em querendo seguir ao pé da letra, contradiz o que Jesus representa para nós. Espírito puro, amor incondicional. Então vamos lá. Então, esses escândalos, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Quer dizer, se a nossa mão, os nossos olhos, os nossos pés, os nossos pensamentos, tiver pensamento ao contrário do que Jesus nos ensina, vamos orar, vamos pedir para vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são os verdadeiros monstros, a inveja, os ciúmes, que impedem o nosso crescimento, que impedem a nossa escala evolutiva. Então, nós precisamos cortar nossa mão, como se diz, vigiar o que está fazendo nossa mão, o que está fazendo nossos pés, o que está fazendo nossos olhos, os nossos ouvidos. E transformar essas minhas ações egoísticas, vaidosas, prepotentes, em um ser humilde e simples. Então vamos lá. Nós lemos ontem o item 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então o escândalo as dores, as doenças, as vicissitudes, as tribulações, a necessidade de vir, principalmente se nós tivermos débitos, infringindo as leis divinas, débitos da presente reencarnação, débitos de outras reencarnações. Então, é necessário do escândalo, de nós passarmos por certas expiações do passado, certas provas por aquilo que nós estamos cometendo
infracionando a lei divina, então há necessidade do escândalo. Mas ai daquele que provoca escândalo, não é? Então eu tenho uma deficiência física. Aos olhos do ser humano, é um escândalo, é uma deficiência física, é uma deficiência que houve necessidade de amputar meu braço. Então, é um escândalo perante os olhos do homem. Mas eu estou a infringir as leis divinas. Então, ai do homem. Então, houve necessidade do escândalo, porque eu estou ressarcindo um débito de um passado. E Deus permite. Com espada fere, com espada será ferido, em termos evolutivos, em termos do espírito mortal. Mas, ai do homem porque provoca o escândalo. Eu provoquei, infringir uma lei humana. E Deus então permitiu que eu viesse com uma deficiência física, que houve a necessidade de amputar meu braço. Então, é isso que nós, estudando o Evangelho, estudando o Espiritismo, quando vem a revolta, quando vem a indignação, quando vem até blasfemar contra Deus, cuidado. Deus é amor. Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é bom, é justo, é misericordioso. E não acontece de cair uma folha da árvore se não for permitido por Deus. Então, dá para nós raciocinarmos em cima desse item 11, a nossa lição de casa. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que tenha escândalos, mas ai do homem porque o escândalo venha. Então, aqui nós lemos o item 11 e lemos o texto o comentário, o que Jesus fez, os evangelistas narraram, né? Então, as palavras de Jesus, que nós comentamos ontem. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os, atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. É melhor, e se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o de longe. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno.
São Mateus, capítulo 8, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. São as palavras de Jesus narrado pelo evangelista Mateus, que Jesus falou isso. E ontem nós comentamos o que eu entendi sobre isso. E hoje nós vamos ler, então, a explicação de Kardec. Porque o Evangelho tem, então, que Allan Kardec colocou, inseriu no livro Evangelho segundo o Espiritismo, as citações dos evangelistas, o que Jesus falou, fez. Aí ele dá, Allan Kardec dá o seu comentário, a sua explicação. E ele introduziu também mensagens psicografadas por médiuns idôneos da época, mensagens de espíritos conhecidos por todos nós, santos da Igreja, São Luís, Santo Agostinho, mensagens que eles escreveram depois de desencarnados através da psicografia, médiuns da época, falando sobre os mesmos assuntos, né? Então vamos ver a explicação, vamos ler a explicação de Allan Kardec sobre escândalo. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Não é? E o que quis dizer essa citação de Mateus, São Mateus, capítulo 13, versículo 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. O item 12, então, é a explicação, né, disso que Jesus falou. Se vossa mão ou vosso pé é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou só uma mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vossos olhos vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Né? Eu li novamente, São Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. Então, vamos ler, então, o item 12, a explicação de Allan Kardec. No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo extensivo, né? Aquilo que nos chama atenção de um modo vulgar, escândalo, né? Nos chama atenção. De repente, um cidadão fica nu em plena praça pública, o escândalo. Então, é aquilo que choca os nossos olhos, no sentido vulgar, né? O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. Aquilo que mexe conosco é escândalo, sentido vulgar. Então, o escândalo não está na ação em si mesma, mas o reflexo que ela pode ter. Ela passa de uma forma em que você assusta, né?
A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Não é? Muitas vezes nós vemos críticas, comentários, é escândalo. Né? Na sociedade, a mulher rica, com uma determinada vestimenta que choca os olhos, há uma explosão de comentários. Fulana de tal vestindo tal roupa. Não é? Muitas pessoas se contentam em evitar escândalo, né? Para não ser criticado. Nós evitamos evitar escândalo, para não ser criticado. Não é? Por exemplo, uma pessoa muito rica, com carrões, 4, 5 carros, e entra no ônibus, no metrô, e é conhecido. É um escândalo. Vou chamar ele de miserável. Então, há uma explosão de comentários. Né? Então, muitas pessoas se contentam em evitar escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Não é? Uma pessoa muito rica, procurando ser humilde, é um escândalo. Ou então, servidor para ele se aparecer. Há uma explosão de comentários. Né? Então, muitas pessoas se contentam em evitar escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração. Sofrer seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Não é? Por exemplo, um funcionário rouba o seu patrão. Ele evita de colocar na polícia, fazer a queixa, porque torna-se um escândalo. Vão diminuir a reputação dele muitas vezes, a empresa dele sai nas manchetes. Então procura abafar. Vão criticá-los, porque ele paga mal, por isso que roubaram. A crítica, os comentários. Então, muitas pessoas se contentam em evitar escândalo. Porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Né? Então, certas coisas abafam. Não é? Um homem ou uma mulher que tem um relacionamento fora do seu convívio doméstico, com a sua esposa, com o seu marido, é um escândalo. Fulano tem amante, fulana tem amante. Né?
vulgarmente falando, são escândalos, né? E evita de ter escândalo, porque o seu prestígio diminui. Então, abafa-se, não deixe escapar o que a mulher descobriu, a amante, seu marido, ou seu marido descobriu um amante. Então, sua reputação, né, diminuiria. A consideração entre os homens diminuiria. Sua reputação viria à tona, seria diminuído. Não é? Entre os homens, suas torpezas, quer dizer, suas indecências, sejam ignoradas, isso lhes basta. E sua consciência está tranquila. Não deixa aparecer. Então, sua indecência, o sigilo, basta. Ele não vai ser diminuído, né? Então, muitas pessoas se contentam em evitar escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas, quer dizer, suas indecências, sejam ignoradas, isso lhes basta. E sua consciência está tranquila. Não apareceu. Né? Então, sua consciência ficou tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora. Então, tem aquela aparência física, bonita, roupas, bem vestido, dinheiro, poder. Então, mas o que ele esconde dentro, o seu interior, os seus escândalos, a sua falta de respeito perante sua família, embora com o seu dinheiro você abafou tudo. Então Jesus fala para essas pessoas que escondem através de roupas, de títulos, de carros, de poder, de dinheiro. Mas ele abafa com o dinheiro os escândalos que vão afetar a sua reputação, vão diminuir entre os homens. Então, para essas criaturas, Jesus fala: sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ele se esconde através da sua riqueza, do seu poder, da sua inteligência. Então, Jesus quer a pureza. O capítulo é esse capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então, para ganhar o reino do céu, moradas, há várias moradas, moradas felizes, que Jesus nos promete. Há aqueles que se assemelham a uma criança, aos simples, aos pobres de espírito, que são os humildes. Não é? Esses que Jesus fala que são hipócritas, né, que se esconde através
do seu poder, do seu dinheiro, da sua prepotência, do seu orgulho, através da sua aparência, mas por dentro, o seu interior é uma pessoa orgulhosa, não é simples, não é humilde. Não é? Conquanto que as suas tropeças sejam ignoradas, isso lhe basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, você aparece, sujos por dentro. Então é para nós analisarmos, podemos ter poder, podemos ter riqueza, mas vai da intenção de como que eu vou administrar a minha riqueza, o meu poder, o meu destaque perante a sociedade. É o que está no meu coração. É despertar os sentimentos. É realmente que Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros. É ser solidário e fraternos de uns para com os outros. Não é? Então, isso no sentido vulgar, que Kardec explica, que nós sabemos. Agora, escândalo no sentido evangélico. Então, vamos ver o que o Kardec nos fala, que é escândalo no sentido evangélico, no sentido de burlar as leis divinas. Posso enganar os homens, mas eu não engano a Deus. Quando desencarnamos, o nosso corpo vai virar pó, mas nosso espírito não temos mais. O espírito, com o perispírito, não tem mais o que ele esconder através de um corpo bonito, de carros, de riqueza. Então é ele com ele, é a sua própria consciência. É o espírito com o seu perispírito, essa é a verdade que aparece quando desencarnamos. E aí vamos para várias moradas que Jesus nos fala na casa do meu pai, muitas moradas. E na erraticidade, que é o período em que o espírito aguarda uma nova reencarnação sem o corpo carnal, em vários mundos. Aí então ele se vê, passa um filminho, a sua consciência, o que realmente ele é. Então, por isso que Jesus nos orienta para nós olharmos a nossa vida ao nosso redor, vigiarmos o nosso pensamento, as nossas palavras, ver os nossos sentimentos, ver as nossas ações, analisar nossas ações, para ver se eu não estou provocando a falta de caridade para com o nosso próximo, o nosso irmão perante Deus. Não é? Então, Kardec fala, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e por isso não se lhe compreende acepção em certos casos. No sentido evangélico é diferente do que no sentido vulgar. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta
Escândalo, no sentido evangélico, segundo Kardec, é tudo que resulta, é escândalo. É tudo que resulta dos vícios, dos nossos vícios, é escândalo. Fumar, beber, os abusos da comida, da bebida, do sexo, escândalo. Está degradando o nosso corpo físico, está judiando do nosso corpo físico, está degradando a nossa alma, não é? Então, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições do homem. Escândalo. Você é prepotente, você é orgulhoso. Escândalo. No sentido evangélico, né? Toda reação toda reação, todas as imperfeições do homem, então, escândalo no sentido evangélico. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, né? Com ou sem repercussão. Então, nós cometemos com as nossas imperfeições escândalo, através do nosso desequilíbrio emocional, escândalo. Os vícios, as doenças da alma, o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, a prepotência, são escândalos. E nós vamos, através das reencarnações sucessivas, ressarcir esses débitos, porque ai do homem por quem comete esse escândalo. Não é? Toda reação má do indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É um mal moral. É escândalo. Então, por isso que precisamos nos esforçarmos a crescer moralmente. Então, vou ler mais esse parágrafo final aqui, que seria a lição de casa de hoje, para nós evitar esses escândalos. Não somente no sentido de vulgar, mas evitar esses escândalos no sentido moral, que é o que degrada a nossa alma. E nós somos responsáveis por cometer esses escândalos e vamos ter outras oportunidades em reencarnações sucessivas para crescer moralmente, acabando com esse escândalo, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, os ciúmes, a inveja, né? Então, vamos ler então esse último parágrafo, que é a lição de casa de hoje, para nós refletirmos e começarmos a fazer esse exercício de evitar esses escândalos, não só escândalo vulgar, porque nos humilha perante os homens, né? Mas evitar os escândalos evangélicos, né? Então vamos lá. Repetindo então, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, toda ação má é escândalo.
O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então é isso que nós combatemos. Ao estudar Jesus e Kardec, nós temos as ferramentas necessárias para não cometer o escândalo no sentido evangélico, crescer moralmente e para, ao longo da nossa jornada evolutiva, conseguir ser puro de coração. A pureza no sentido total, a pureza de coração é quando tivermos em nosso ser para dar a todos que nos rodeiam o amor incondicional. Ok? Então, pessoal, deixa eu marcar aqui. 3 do 3. Então, eu desejo um bom dia a todos. Essa fica a lição de casa para nós pensarmos sobre o escândalo vulgar e, principalmente, combater o escândalo no sentido do Evangelho. Ok? Vamos, então, vibrar pedindo a Deus, a Jesus, rogando a eles a paz mundial. Vamos vibrar pela união das famílias, pela união dos povos, para que haja o despertamento do sentimento que está em estado latente, a compaixão e a piedade pelo sofrimento alheio. Vamos, nesse momento, rogar a Deus para despertar em nós o sentimento, para começarmos já a investir para, ao longo de uma jornada, conseguir ter a pureza de coração. Vamos vibrar para a nossa família, para que possamos compreender e ter aceitação de todos os elementos que compõem a nossa família, aplicando as virtudes de Jesus, o amar uns aos outros, a perdoar e servir, ser mais fraterno e solidário para com todos os elementos da nossa família. É por isso que temos a oportunidade de estar reunidos em família, muitas vezes apenas pelos laços consanguíneos, mas é na família que temos a oportunidade de, através do convívio daqueles que não nos pertencem à família espiritual, que nos causam dissabores, é que nós vamos aplicar os ensinamentos, as virtudes que Jesus nos ensinou. Então, dai-nos força, Senhor, para convivermos com os nossos adversários, que muitas vezes estão na nossa família, ligados pelos laços consanguíneos. Vibramos, então, pela nossa família, pela união da nossa família,
pela transparência e pela vontade de ser amorosos para com todos, sinceros para com todos. E vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser mais humildes, mais simples, mais humanos, mais fraternos e mais solidários. Dai-nos força, Senhor, para combater as nossas impurezas do coração. E combater esses escândalos no sentido evangélico que travam o nosso crescimento material e moral. Obrigado, Jesus. Nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, um bom dia a todos. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, que fazemos com muito amor, com muito carinho. E praticando esses exercícios que Jesus nos ensina, de combater esses escândalos no sentido evangélico, que traz as nossas impurezas no coração. Fiquem com Deus, um bom dia a todos e um grande abraço. Até amanhã.